Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 1 de agosto, fechando a semana, mas iniciando um mês novo. Vamos aí para as atualizações no dia de hoje. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E gostando do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda bastante o meu trabalho aqui desse lado. Beleza? Bom pessoal, Ibovespa aí no dia de hoje, tá? Uma leve movimentação de baixa de 0,5% negativo até o momento, tá? Estou gravando aqui um pouco antes do fechamento do dia de hoje. Ibovespa vem desenhando aí a movimentação, né? O fluxo baixista no curto prazo, né? Olha, topos e fundos aqui menores, tá? Qual que é a maior possibilidade semana que vem? Ele continua esse movimento mais para baixo e aí indo em linha com a correção de todo o movimento anterior de alta, buscar ali, quem sabe, a região dos 129 mil pontos, tá? Não que necessariamente na semana que vem, mas esse é o espaço aí que eu vejo para o Ibovespa para baixo, ok? Segundo cenário, caso ele resolva falhar uma vez esse rompimento de fundo, a gente precisaria ver fluxo comprador entrando aqui, né? Entendendo isso aqui como uma deriva, e aí ele tentar jogar ainda lá para cima mais uma vez. Porém, não é o mais provável, ok? Se eu coloco aqui as médias, a gente já vê que no curto prazo, as médias de curto prazo vêm aí conduzindo o movimento para baixo, tá? Gráfico semanal rapidamente, lembrando que amanhã sai o vídeo do radar de swing trade, né? O radar nosso semanal, onde eu faço a análise mais detalhada, inclusive do gráfico semanal e uma análise setorial, tá? Então não vou perder muito tempo aqui hoje. No semanal ele volta já numa região de suporte importante que pode entrar ainda a defesa, tá? Que a gente tem aqui, olha, não dá para ignorar esse topo aqui anterior nessa região, tá? Então também tem a possibilidade, quem sabe na semana que vem, da gente ver o Ibovespa aí reagir aqui em cima. Então, já sabe, quando a gente entra nessa região de divergência do gráfico semanal com o gráfico diário, é ali o momento mais chato de se operar, mais complicado, porque os movimentos ficam mais complexos. A gente tem correção e falha de rompimento de fundo, falha de rompimento de topo, então fica aquele movimento mais lenga-lenga, ok? Então, assim, acredito que semana que vem provavelmente seja uma semana mais cautelosa ainda. Tá? Então, Ibovespa é isso. Já o dólar, apesar da queda de hoje da nossa bolsa, o dólar também em queda, tá? Dois pontos principais aí que eu estou acompanhando no dólar é a região de suporte dos 5.530 como possível região de defesa compradora e para cima temos uma região de resistência em 5.700, que é desse movimento aqui. E logo acima, ponto principal de resistência, que é na faixa ali dos 5.730, 5.760. Tá? Caso ele vá para cima, é essa próxima região que deve aí dar uma travada no preço. Tá? Partindo lá fora, temos aí um dia mais de um dia corretivo, tá? Correção aí forte. S&P caiu 1,75, com cenário de incerteza e briga ainda entre o Fed e o presidente, né? Então isso acaba estressando os mercados. Ok? Então temos aí o S&P fazendo uma correção mais forte de 1,75. Por enquanto, correção na média móvel de 50 do gráfico diário. Tem aqui topos anteriores que também devem ser testados como uma zona de suporte. Tá? Se a gente for olhar aqui o gráfico semanal rapidamente, olha, ele se afastou muito da média móvel de 20. Então essa correção lá no intraday, normal, a gente poderia vir até a região aqui dos 6.050 pontos. Tá? Isso aí para o S&P. O Nasdaq, mesma situação, também sofre hoje, né? Cai aí 2%. Por enquanto, correção também normal, apesar da agressão de venda hoje, tá, pessoal? Gráfico semanal, também se eu for colocar as médias aqui, acabou se afastando bastante da média móvel de 20, que eu já falei para vocês que eu gosto de usar bastante como referência, principalmente ali para o gráfico semanal e para o gráfico diário, tá? Então, região aí 21.835, tá? O Dow Jones não conseguiu acionar o bendito do pivô, falhando o rompimento. Lembra que eu comentei com vocês que, como ele tinha feito o rompimento desse topo, ele fechou abaixo, qual que é a possibilidade? Ele voltar a testar o lado contrário. Pois bem, dito e feito, né? Falhou o rompimento de fundo, falhou reteste na oferta, veio testar a demanda que acabou furando, ok? A gente começa a ver mais agressão na venda, possibilidade de uma correção aí mais para baixo, tá? Fora essa zona aqui, olha,
de suporte nos 44 mil, próxima região de suporte, mais abaixo, sendo toda essa zona aqui. Olha, a gente pode considerar esse movimento aqui. Para o Dow Jones. DXY segue também o movimento corretivo. Ontem, né, acionou aqui o pivô, olha, região de defesa para tentar jogar o movimento para cima, fica mais aqui embaixo. Né, tem um bloco de ordens aqui. Vamos ver se ele valida esse pivôzinho. Lembrando que a tendência principal ainda é de baixa, né, mas a gente pode considerar tanto essa quebra de topo como essa deriva aqui também, olha. Vamos ver se ele tenta jogar para cima, tá? Ponto aqui nos 97,30, ok? Mas a gente tem também essa região aqui de antigo topinho anterior, já indo mais para o movimento micro, tá, pessoal? Possibilidade dele voltar a testar aqui a região do 101, tá? Tem linha de tendência que passa aqui também, olha. O Brent 0,10 está bem congestionado. Minério de ferro, por enquanto, ainda segue o processo de correção. Vamos colocar aqui possíveis pontos de parada. É uma onde ele quase está já, que é essa região. Depois, mais abaixo, nessa zona aqui. Então, essas duas possibilidades, tá? O ouro sobe hoje 1,84, né? Trabalhando aí em uma lateralidade em topo dentro de uma tendência de alta. Então tem zona de suporte 3.200, resistência 3.450. A prata também não segura na primeira região aqui, volta a corrigir um pouco mais abaixo. Por enquanto, suporte aí de fato nessa região dos 36 dólares. Vamos ver se a partir daqui ela ganha força para voltar a retestar topo nos 39 e seguir movimentação de alta, tá? A tendência permanece de alta no curto prazo, próximo alvo sendo os 42 dólares. Agora as cripto, meus amigos, Bitcoin decidiu corrigir mais para baixo. Opa, deixa eu só ajustar aqui. Correção normal, tá, pessoal? Correção normal, o movimento vem de uma forte tendência de alta em linha reta. Ok, normal fazer a correção. Já falei para vocês que eu uso muito como referência média móvel de 20 no semanal e no mensal. Então, de novo, olhando aqui o gráfico semanal, que é a base principal, média móvel de 20 ficou muito longe do preço, tá? Então, normal que ele faça correção, assim como ele fez anteriormente nesse movimento, tá? Então, levando isso lá para o gráfico diário, deixa eu tirar as médias, os pontos de possível parada para o Bitcoin é a região dos 108 mil dólares. Sou comprador de Bitcoin no curto prazo nessas duas regiões para tentar defender 108 e depois mais lá embaixo nos 99. Tá? Essas são as duas possibilidades de parada aí do Bitcoin. Só para que vocês entendam, se a gente for passar uma FIBO só com base no último movimento, vai ser mais ou menos entre, né, o 63 e o 79 aqui para baixo, olha, abaixo dos 50%. Tá? E se a gente for considerar todo o movimento, então, olha, que seria essa perna completa, a gente teria espaço em caso de correção mais ampla, lá para a faixa dos 98 mil dólares, 99, que seria ainda uma região bem interessante de compra. Tá? Claro que com validações nessa região, mas eu entendo que são regiões aí de demanda compradora para o Bitcoin. Tá? Deixa eu só ver onde é que está a semanal aqui no valor. A média móvel de 20 está um pouco acima, 105. Ela está na média entre essas regiões de demanda filtradas lá pelo gráfico diário, ok? Vou tirar essa FIBO para não ficar muita coisa. Os pontos de interesse são esses. Deixa eu marcar aqui, olha. O volume profile. A gente tem exatamente essa mesma região aqui marcando no indicador, né, o maior fluxo de negociação aqui embaixo, olha. Tá na região aí dos 103, 104 de fato, mil dólares, que vai em linha lá com o gráfico semanal. Beleza? Então, sim, apesar da forte queda no curto prazo, não vejo momento para estresse ainda. Tá? Ethereum, mesma coisa. Tá, pessoal? A gente vê que ele faz aquela consolidação em topo, testa a região de resistência aqui, que é a região de resistência, né, perdão, de médio prazo, olha. Como chega já de um movimento esticado, o que ele faz?
tenta romper topo com movimento esticado, maior possibilidade de falhar. Assim como ocorreu no Dow Jones, que ele rompe topo e não consegue dar sequência, ele volta para testar o que? O fundo. Se ele perde esse fundo, ele aciona o movimento aqui, que deve entrar um pouco de pressão mais para baixo, porém, tudo dentro do movimento ainda. Tá? Lembra que o Ethereum subiu em linha reta e ainda não fez um processo de correção. Tá? Correção válida aí sempre o movimento no mínimo em 50% da perna anterior. Tá? Então, se a gente pega aqui, olha, ele não chega em 50% ainda. Essa correção aqui é curta, tá vendo? Então, a correção fake, né, falsa, enfim. A gente considera todo esse movimento e dito e feito. Né? Os 50% próximo da primeira região de demanda, que é na faixa aí dos 2.800 dólares. E depois o nó de volume também, aí já considerando o movimento completo, entre o fundo aqui embaixo em 1.400 e a máxima em 3.900. Principal ponto de negociação nessa região dos 2.500. Então também sigo aí bastante comprador por Ethereum, retomando para essas regiões, acreditando ainda na continuidade do movimento aqui de alta. Eita lasqueira. Tá? Então que ele pode corrigir para cá normal, aí tem que ver como vai se comportar, se ele já para nessa primeira região e tenta retomar, ou mais abaixo também. Tá? Tudo isso em linha com esse movimento, né? Ó, perna 1, perna 2 de correção, perna 3, 4 aqui de correção complexa, né? Para depois tentar lançar uma 5 para cima se de fato ele continuar essa tendência de alta. Tá? Pelo menos é o que eu vejo aí no Ethereum. Também rapidamente, só para que vocês vejam a média do semanal no Ethereum, ficou bem para trás do preço. Tá? Então tem confluência também nessas regiões, olha, lá para os 2.700, tá? Então toda essa região aqui eu sigo bastante comprador para Ethereum ainda. Passando em Ondo, deixa eu só tirar essas médias aqui. Também abriu correção, assim, junto com o Bitcoin, né, que já está testando a primeira região ali de possível parada, que é 0,87, depois lá embaixo no 0,64, tá? E outra é a Link, também muito parecido ali, né? Os gráficos são bem parecidos. Tentou romper topo, movimento esticado, normal que volte a corrigir. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, pessoal, a análise das duas melhores performances do dia de hoje, performance positiva, e as duas ali, né, os dois destaques negativos no dia de hoje. Lembrando que eu estou gravando aí um pouco antes do fechamento do pregão, então até o fechamento pode mudar aí alguns desses ativos. Pomo 4 chegou, está subindo 7%. Aqui só quem pegou a operação mais para baixo, tá? Aqui não vi nenhuma oportunidade muito clara. Chega a próxima região de resistência, importante é para fazer uma parcial, ajuste de stop para quem está posicionado. A Auri 3 começou a bagunçar, né? Que é o que eu falo do movimento complexo. Então aqui já ficou ruim, ó. Aqui já não faço mais nada, tá, pessoal? Aqui já não faço mais nada. Deixa o movimento aí se desenvolver. BBAS cai 6% no dia de hoje, mesmo com o movimento esticado na venda, ele não tem força para corrigir, né? Faz a correçãozinha aqui lateral e faz mais uma movimentação para baixo, tá? Então assim, não vejo nada para fazer. Acabei recebendo bastante perguntas sobre BBAS, exatamente por ela estar caindo e a maioria das pessoas querer estar procurando compra, tá? Mas apesar da queda, não vejo nada ainda de interessante para compra. A menos que o papel, contando que o papel chegou na região aqui importante de suporte de médio prazo, que é os 18,09, mas a tendência de curto prazo é totalmente com fluxo vendedor, tá? Então não tem nada para fazer aí, as médias de curto prazo saem conduzindo o movimento. CSNA3 também não consegue segurar até agora na possibilidade de defesa aqui do 7,50 e probabilidade então disso aqui ter sido um topo descendente, né? Um topo descendente aqui, deixa eu só fazer de vermelho, corrigindo essa movimentação para voltar a testar fundo aqui na zona do 7,24, perdendo o 7,24 ele aciona mais um pivô de baixa. Tá? Indo em linha com o semanal, próximo alvo lá na região dos 6,12, depois 5,47. Lembrando que caso saia um pivô, sai um pivô alinhado com o diário próximo das médias e o semanal também, então não é um movimento esticado, tem espaço para cair. Só não vejo
momento bom de venda aqui. Acho bem arriscado porque, apesar de todo esse contexto, ele está numa zona de suporte, né? Então, vender aqui já é vender antes do rompimento, olha. Então, eu prefiro aguardar, deixar ele romper e depois, se voltar a fazer o pullback, aí sim, tentar pegar algo, ok? E RBR3 também está numa região de defesa, mas ainda não entrou força compradora, tá? Considerando esse último movimento de alta, todo esse processo de correção, ele está aqui no primeiro bloco de defesa, né? Já está testando aqui, brigando, tentando consolidar um fundo, mas por enquanto ainda sem agressão compradora. Tá? Interessante seria que os compradores defendessem essa região, conseguissem romper essas resistências de curtíssimo prazo e aí numa correção, possibilidade de montar algo na compra. Tá? Por enquanto o papel ainda aqui andando lateral, tem que aguardar aí se mexer, né? Que ele pode querer perder esse fundo e continuar esse movimento aqui de correção um pouco mais para baixo. Que apesar de ser uma defesa compradora, eu ainda não tenho uma validação que me mostre isso, ok? É só um ponto para ficar atento. Goal 4, por enquanto não vejo nada, tá, pessoal? O papel chega aqui nessa região de resistência, olha. Interessante seria que ele tivesse rasgado essas resistências aqui para cima, que não foi o que ele fez. Né? Então, isso me lembra muito mais uma possível bandeira, olha. Opa. Ó, então, esse movimento aqui, ó. Tá? Entrou agressão na venda hoje, então assim, começa a deixar um cenário um pouco mais complicado. Tá? Não vejo nada aí para fazer. Se a gente olha aqui o semanal, parece uma bandeira de baixa aqui. Lá dentro do movimento mais congestionado, bem na região de briga aqui, olha, é o movimento, né, a região ali mais complicada de fazer algo, tá? Que se eu fosse passar a FIBO aqui, vai estar próximo aos 50%, né? Exatamente no 50%, ó, que é essa região aqui, tá? Essas duas aqui é 63 e 79, tá? Que são regiões ali de interesse. O WISC 3 eu comentei com vocês no sábado, né? Olha, o papel reagiu, seria só o trade de contratendência aqui mesmo. Quem pegou o papel chegou a andar 4,12, mas assim, nada muito interessante, tá? Já zeraria hoje, não levaria nem para segunda-feira. Acreditando na possibilidade do papel jogar mais uma onda para baixo, dado o movimento muito esticado lá do gráfico semanal, tá? Só que assim, eu gostaria de ver um pouco mais para cima aqui na região do 7,90, olha. Porque no semanal o movimento já não está tão esticado, né? Tem a média móvel de 20, eu falei que estava esticado, né? Ele já corrige nas médias, tá? O movimento de preço é um movimento esticado. Agora o contexto com as médias, ele já volta na média móvel de 20, tanto que a gente vê a primeira defesa, topos aqui anteriores também servindo como suporte nessa região, por isso que eu tinha comentado a possibilidade de compra, tentando defender essa zona no vídeo de sábado, tá? Porém, um pouquinho mais para cima aqui, olha, como ela já quebra essa região de suporte, lembra até um ombro, cabeça a ombro, faz a primeira pernada de baixa, não perdeu o fundo, a mínima principal, que é essa aqui ainda, né? Olha, volta a corrigir, expectativa de deixar um topo descendente nessas regiões, para voltar a testar esse fundo na zona aqui dos... Eu vou olhar ali depois que eu não consigo ver aqui, mas deve ser ali na região dos R$7, fazer mais uma perna aqui para baixo, tá? E ainda em linha com o semanal, tem outra região bem forte de defesa compradora, que é aqui embaixo na faixa ali dos 6,30. Tá? Então essa é o que eu estou vendo aí para o WISC 3, lembrando que a tendência principal é de alta e no gráfico semanal tá rolando compra. Tá rolando compra, olha. Onde é que é o stop? A entrada foi aqui no 7,45, o stopzinho abaixo da mínima dessa semana ali no 7,06, tá? Logo, se a tendência é de alta, a expectativa maior é que ele volte pelo menos testar esse topo. Porém, lembra que eu disse no início do vídeo aqui, é um momento mais complexo dos movimentos. Então, tenha calma, tenha cuidado, que isso é quando ele está bem no meio desse balaio de gato. Tá? Entre suporte e resistência do gráfico diário com o gráfico semanal, o mercado ele fica ali no arame farpado. Tá? Itaúsa, que eu tinha comentado com vocês também a possibilidade para baixo, olha, próximo alvo de curto prazo, que seria corrigir toda a alta de médio prazo, na região dos 9,55, depois a zona dos 8,80. Tá? No médio prazo, o papel permanece em forte alta, mas
O intraday desenhando a possibilidade de movimento aí de correção mais para baixo, tá? Essa aqui, inclusive, está rolando um estudo de venda, né? Que eu falei para vocês há 2 finais de semana anterior, olha. Deixa eu tirar essas médias. Que como o papel veio para essa região de fundo, ele me deu essa referência, né? Olha, esse fundo e esse topo. Ele corrigiu para cá, olha. Eu vendi nessa região, que é antiga zona de suporte aqui para trás, olha, toda essa região. Que quando é feito o rompimento, deixa eu pintar aqui, ó, ela passa a funcionar como uma resistência. Tá? Então já tentei defender essa primeira região, né? Trade mais rápido. O stopzinho fica aqui em cima, não tem muito segredo. Um stop aqui, acreditando na continuidade desse movimento aqui para baixo, que seria ele corrigir o semanal. Tá? Mas assim, não vejo venda nesse momento agora. Seria mais de correção, né? Pelo diário, até daria na semana que vem. Ó. Venda da mínima, stop na máxima. Deixa eu ver o semanal. Só que o semanal está em cima da 20, tá vendo? Olha, então eu já não gosto. Tá? Por isso que eu tentei vender mais em cima ali. Como eu disse, ó, o diário tá legal, só que o semanal tá ali em cima da 20. Então essas divergências sempre é os lugares mais complexos para se tomar decisão. Tá? Outra possibilidade, visando um movimento mais curto, é ele retornar para cá, olha. Retornar para cá e dar validações de venda aqui. Também é assim, um contexto interessante, tá? Contexto interessante essa região aqui. Caixa Seguridades. Para médio prazo, eu preciso considerar toda essa movimentação de alta que o papel fez. Tá? Ele começa a desenhar aqui um cenário de distribuição no topo, né? Subiu para caramba em linha reta, começa a andar um pouco lateral, vem quebrando as estruturas de curto prazo aqui no topo, né? Mostrando divergência, olha. Então, topos e fundos mais alto. No MACD já tinha cantado aqui para baixo. No OBV também tinha dado essa divergência, enfim, mostrando a possibilidade de correção do movimento. Tá? Região de suporte é os 12,61, primeira região. Deixa eu só marcar aqui, olha. Onde foi toda essa negociação de topo, só para marcar certinho aqui. Ó. Aí. E aí, ponto mais interessante visando médio e longo prazo principalmente, seria mais lá embaixo, 9,75, 8,70. Tá? Então ainda está bem longe. Primeiro ponto a ficar atento é nos 12,55. Tá? Mas assim, no momento eu não vejo nada interessante no papel. Se eu for colocar as médias, vendo como ele já vira para baixo até do gráfico semanal, ó, sugerindo espaço até 12,40. Só que ainda não vejo venda também. Tá? E se jogar para o diário, você pode marcar aqui, né? Olha, uma região boa para tentar vender. Aqui em cima, olha, se ele voltar a fazer o pullback aqui, é algo que me chama atenção também, tá? Tentar vender essas correções no tempo gráfico ali do diário, dos 60 minutos, tentando pegar essa correção do gráfico semanal. É o que eu acho mais viável no momento, tá? Deixa eu ver isso aqui, não tem nada. E aproveitando que eu fiquei 2 dias sem gravar para vocês, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no gráfico mensal, porque fez o fechamento do gráfico mensal no dia de ontem, tá? Então vamos dar uma passada rápida em alguns papéis aqui, para a gente ver se tem algo. Vale 3 nada, BBAS 3, olha como passa todas as médias para baixo também do gráfico mensal, tá vendo? Então movimento ainda fraco, bastante fluxo vendedor, nada interessante, tá? É claro que durante aí nos próximos dias, próximas semanas, talvez 60 minutos, 15 minutos, deva dar algum trade ali de divergência de movimento muito esticado, mas tendência de baixa. Tá? É esperar corrigir ao mais cauteloso para voltar vendendo. Embraer no gráfico mensal reage em cima da média móvel de 9, olha, rompimento da máxima sugere continuidade do movimento, só não vejo nada para fazer aí porque lá o intraday está esticado. Está esticado no sentido de não tem compra no gráfico diário, olha. Eu vou voltar aqui gráfico mensal, deixa eu só colocar aqui nas duas médias, se tiver alguma coisa interessante eu volto para o outro. Logarítmica. Petri 4 feia, também não vejo nada por enquanto. VEG 3 corrigiu forte. Tube também bem forte, olha. Né? E Tube aí bem esticado. Tem espaço para corrigir, tá? Até 33,50, até 30,50, usando aí média móvel semanal
a 9 e a 20 como referência, tá? Então, seria nada mais a correção dessa última puxada de alta aqui, olha, fica claro, a gente vê dois possíveis pontos aqui de parada, tá? Essa região, que eu vou considerar toda ela, e mais abaixo nessa outra aqui, tá? São duas possibilidades. E outro suporte também que é muito forte é esse aqui, olha, que é o início de toda essa amplitude para cima. Tá? Então aqui tem defesa compradora também. Significa que o preço vai nessas regiões? Eu não faço ideia, pessoal, mas caso ele vá, eu sei que são zonas ali que eu devo prestar mais atenção. Tá? Não que necessariamente eu tenha que sair comprando a qualquer preço, a qualquer custo, ok? Mas são pontos ali de atenção. Tá? Só para que vocês entendam, essas demarcações sempre vão bater mais ou menos com o nível de Fibo. Tá? Olha, movimento subindo em linha reta, correção, esses são os possíveis pontos que eu fico de olho para YouTube. Tá? Bom, voltando ao gráfico mensal, vamos ver. Bradesco, vejo correção, alvo pelo gráfico mensal retornar até a média móvel de 9, nessa faixa aqui dos 14,40. Para cima, principal ponto de resistência, 17,50. Eu só não vejo compras ainda, tá? Mas são ativos que pelo mensal a gente vê que tem um espaço mais para baixo ainda. Prio 3 no gráfico mensal, não vejo nada por enquanto. Sabesp também corrigindo, né? O papel aí acabou subindo bastante, começa a se aproximar da média móvel de 9. Zona de suporte eu fico um pouco mais atento ali nos 97, 95, tá? Isso para Sabesp. Rent 3. Então toda essa alta pode ter sido só um pullback, olha, do gráfico mensal, então é isso que eu sempre falo, tá? A tendência às vezes que a gente vê forte no diário pode ser uma correção do mensal. OK? Olha lá, então faz essa movimentação, ele bate na média móvel de 50, bate em toda essa região aqui anterior, que é uma região de defesa, olha. Se eu for filtrando pelo gráfico semanal, eu vou ver, assim como eu já comentei com vocês, que toda essa região aqui, ela é uma região de defesa. Tá? Era uma região de defesa. Era não, é uma região de defesa. Lá do tempo gráfico maior. Até aqui para trás, olha, se eu for puxar, é o antigo ponto de suporte, que foi a troca de polaridade, olha. Então, suporte em toda essa região anterior. A partir do momento que ele faz essa amplitude para baixo com pivô, essa zona que era de suporte passa a funcionar como resistência. Então, assim, mensal volta para o fluxo de venda Rent 3, tá? Suporte, agora olhando pelo mensal, aqui embaixo, ó, entre os 29 e 28, ok? GGBR4 no mensal também, olha, se perder a mínima do mês, pode acionar uma venda de continuidade desse movimento do mensal. Outra possibilidade é ele perde essa mínima, chama vendedor e volta a fechar acima até o fechamento do mês. Tá? Que seria esse micro pivô aqui. Ó. Também é essa possibilidade, mas olhando para o fluxo que está topos aqui mais baixo, olha, pode ser que ele volte para cá. Agora, se a gente vê uma retomada de um fluxo mais forte novamente do minério de ferro, são ativos aí do setor de materiais básicos que podem voltar a subir rapidamente, tá? Assim como Vale, CSNA3, mas não é o que o gráfico dos ativos isolados estão mostrando nesse momento, tá? Volta aí a mostrar volta de fluxo vendedor a favor do movimento maior, tá? Então assim, é um ponto de atenção. B3SA3 está numa região interessante, zona aqui pelo gráfico mensal, suporte fortíssimo essa região aqui, olha. R$11 ali pode entrar defesa, tá? É um ponto que eu fico atento. Mensal, VBBR. Região também que eu fico interessante acompanhando, olhando o gráfico mensal, para essa região dos R$19,50, R$19 aqui embaixo. Tá? Que seria a média móvel de 9 de 20 pelo gráfico mensal, levando para o semanal, seria um reteste desses fundos e o diário movimento aqui. Deixa eu tirar essas médias, né? A gente vê que ele já começa a lateralizar aqui em topo, sugerindo possibilidade de movimento mais para baixo, lá para os R$18,50, quem sabe R$18. É o que eu vejo aí para VBBR3, tá?
Lembrando que ela está num cenário muito parecido com o WISC 3. Tá, olha, ela não chegou aqui em cima para tentar vender mais para cima, olha. Agora, se a gente considera esse fundo, deixa eu deixar assim, esse movimento aqui, olha, com a máxima de lá, ele chega na região de interesse aqui e entra a pressão vendedora. Considerando o quê? A quebra menor, olhando o fractal menor, a quebra dessa região aqui, tá? Olha, dessa região, você poderia considerar esse fundo aqui, olha, que ele perdeu, e aí o fundo que ele gera aqui no movimento menor pode ser a possibilidade do quê? Ele corrigiu aqui embaixo, né? Faz isso, ele quebra esse fundo interior, volta para cá, olha, deixa um topo descendente e, se eu estiver correto, a movimentação para baixo que seria corrigir toda aquela alta, topo descendente nessa região dos 21,80, ver se ele perde o fundo dos 19,82 para tentar buscar um movimento para baixo, tá? Essa é a possibilidade. Dá mais uma olhada aqui. EQTL3 corrigindo, acho interessante mais lá na região dos 32 aos 31, região aí de possível defesa compradora para EQTL3, olhando mais a ótica do gráfico mensal. Tá aí aquela, filtrando diário, filtrando semanal, a gente vai ver que são pontos ali, enfim, chame do que quiser, bloco de ordem, fundos anterior, que são zonas, de novo, de possível parada. Tá? Não que necessariamente o preço tenha que parar, mas são pontos ali que eu gosto de marcar para prestar atenção. BPAC 11 é o mesmo cenário ali de VBBR, tá? Olha, um pouco mais para cima aqui eu vejo possibilidade de venda lá na região dos 42, lembrando que é trade de contratendência, assim como o Santander, também me chama atenção mais para venda, se for para fazer algo, mais para cima eu me sentiria mais confortável. Tá? Apesar dele estar alinhado no gráfico diário aqui, ó, trade de correção, perda da mínima com stop na máxima, não me chama tanta atenção por conta do gráfico semanal. Tá em cima da 200, nessa região de briga aqui anterior, olha, já próximo dessas primeiras regiões de suporte. Aqui, tá vendo? Então no Santander, todas as regiões que a gente marcou nos outros ativos, Santander já é um papel que ele já está próximo a essas primeiras regiões. Então não vejo venda interessante aqui próximo. Tá? Por isso que me chamaria mais atenção a venda aqui, ó, nessa região dos 27,90, 28,30. Tá? Isso que eu fico atento aí para a semana que vem também. Voltando, gráfico mensal. Trabalhando com o contexto de gráfico mensal em Santander, é nítido que temos região de resistência aqui, zona de suporte aqui embaixo. O preço está bem no meio aqui, ó, dos 50% desse range, onde eu já comentei com vocês que é o pior dos lugares para tomar uma decisão. Tá? Por isso que pullbackzinho para cá, imaginando esse movimento para baixo, ou no gráfico mensal é essa resistência, possibilidade que ele volte para essa zona de suporte. Tá? Opa, é gráfico mensal. Vamos ver aqui o que mais. Me cobrem que semana que vem eu vou fazendo isso, tá, pessoal? Porque eu não vou conseguir olhar todos os gráficos mensais aqui, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas no decorrer da semana eu vou relembrando alguns. CPL6 também esticadaço, olha. Regiões de interesse para mim lá nos 10,45 é o que eu fico atento. Aqui a gente já comentou de possibilidade de compra, né? De contratendência aqui, olha. Que não chegou a acionar. Né? Deixa eu ver qual foi a abertura aqui. 11,67. 11,72. Né? Olha. Ele perdeu a mínima para depois ir. Tá? Também região de venda interessante que eu vejo aqui nos 12,36. Vamos ver. Isso lá pelo gráfico mensal, né? O papel ficou bem esticado. Também lembrando que, assim, pessoal, a tendência é de alta. Tá? A tendência é de alta. Mas eu ainda acho mais provável que ele faça uma correção mais um pouco para baixo e fique indo um pouco mais enroscado aqui. Tá?
Cirela no mensal também está esticada, né? Região aí de interesse, pode entrar defesa, a zona aqui dos 21,60, tá? Só que também não tem nada interessante para venda no curto prazo. Tomar bastante cuidado e ficar bem cauteloso, tá, pessoal? Deixa eu ver, TOTS 3 também, olha, muito esticado, só que essa aqui tá querendo ir embora, tá vendo? Tá querendo ir embora, só que se eu jogo lá pelo gráfico diário, vai comprar aqui em cima, não tem um ponto de stop adequado, entende? Então, cara, é ir monitorando. Mas aqui tá com cara de romper topo, olha. Aí lá pelo diário, corrigiu dentro do movimento menor, você tenta ir no movimento menor mesmo. Né? 60 minutos, enfim. MRV no mensal também tá bem feia, tá entre as médias, né? O pior dos cenários para tentar fazer algo. Vou até desconsiderar essa FIBO aqui. Tende 3 no gráfico mensal, também longe da média móvel de 9. Olhando lá pelo gráfico semanal, regiões de interesse do semanal vai ser o equivalente às zonas de médias. No caso, média móvel de 9, média móvel de 20 lá do mensal. Que aí tem confluência com o semanal, que é essa região aqui, olha. R$17,00, acho bem interessante para Tende 3. Lembrando que a tendência já é de alta, gráfico semanal fechou em cima da média móvel de 20. Para quem gosta de setup, está acionado aí o ponto contínuo. Na semana que vem, no rompimento da máxima, tem uma compra com stop na mínima. Possibilidade dentro desse movimento, dado que o sentimento é um pouco mais negativo da nossa bolsa como um todo, você pode passar aqui para ser um pouco mais conservador, máxima e mínima dessa semana, ir lá para o gráfico diário e tentar comprar mais embaixo aqui, olha, na região dos 20,75, com stopzinho de 3,25 aqui, acreditando que ele possa fazer um pivôzinho no diário e tentar testar lá os 24, tá? Os 23,90. É o que eu vejo, tá? Para ser bem sincero, não compraria ali pelo semanal ainda não, tá? Mas tem trade. Local web no gráfico mensal. Tá numa região aqui interessante, só que eu não vejo nada ainda para fazer. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Zetec também numa região de briga, nossa, ferrenha, cara. Alos 3 também briga ferrenha, cara. Nossa. Elet 3 também, né, já está na primeira região, mas ainda não demonstra nada. Então, assim, pessoal, bastante cuidado. Tá? Lojas Renner também, olha. Acho mais interessante para compra mais lá embaixo, na região dos 14,40, tá? Não tem nada muito assim que brilhe os olhos nesse momento. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Qualquer dúvida, fico sempre à disposição. Só deixar aqui nos comentários. Lembrando que caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte, no caso aqui na segunda-feira. E agradeço aí a todos pelos feedbacks, pelas sugestões. Show de bola, beleza? Só lembrando do comentário agora que me fizeram referente a BDRs, né? Que as BDRs podem performar um pouco melhor do que a BDR. Foi BDR, deixa eu dar uma olhada agora, que não lembro se foi BDR. Isso são os BDRs, né? Eu, assim, tem que ficar bem atento, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Pode ser algo interessante sim, tá? As BDRs, né? Só que assim, o mercado lá fora também está estressado, tá? O mercado lá fora também está estressado, então tem que tomar bastante cuidado e fazer assim, a mesma coisa que eu faço nas ações, nas BDRs, tá? Olhar ali gráfico mensal para ver a distância que estão das médias de curto prazo, porque o mercado lá fora, com tanto essa sexta-feira aqui, também bem estressadas,
tá? A gente vê aí a maioria delas caindo. Nvidia 2,95, gráfico mensal segue em linha reta. Vamos ver aqui. Amazon, próximo da média móvel de 20, olha, essa e dando média móvel de 9. Mas diário e semanal, olha o diário, gap de baixa hoje, tá? Então o movimento também é arisco. Momento de cuidado, tá, pessoal? Operem com a mão menor nesse momento, não tem problema. Apple também está mais com cara de correção para venda, perdeu a mínima, pode acelerar até a região dos 48,68, tá? Google também embramado no topo, tá vendo? O movimento não é claro, rompe topo, falha, volta para testar fundo. Cara, é complicado esse movimento, né? Meta também tá lá em cima, Coinbase corrigindo na 9, MY, o que, cara? JP Morgan subindo em linha reta, né? Mas também se eu coloco lá no gráfico diário, não vejo nada assim que me agrade para fazer entrada, tá? Olha lá o diário, olha lá o semanal. Então assim, tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. O mercado como um todo está mais estressado, tá, pessoal? O mercado como um todo. Netflix também não vejo nada de contexto. Então, do que ficar gastando ficha, cara, a gente tá no mês 8. Toma cuidado, tá? Nada PagSeguro, nada também. O movimento todo. Mastercard também, olha. Então, assim, nada ainda que chame muita atenção. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agora sim, fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana aí para todos.